You and my president. Hey guys, pra quem ainda não me conhece, eu sou o e essa é mais uma aulinha pra gente reforçar na nossa cabeça a ideia de que cada cor vai exercer uma função quando a gente fala de mistura de cores. Então, ó, eu já quero começar passando pra vocês a função das cores. Vamos começar pelo amarelo. Gente, eu tô usando esse lápis porque o outro eu esqueci em casa, tá? Mas nas próximas aulas que eu for gravar, eu vou voltar a usar eles, ok? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso querido amarelo. Ele vai representar a luz dentro das misturas de cores. Então toda vez que você perceber que a sua mistura tá ficando escura, você tá usando pouco amarelo, ok? Então ele representa luz. Isso aqui é bem importante, vou botar 3 pontos de exclamação aqui. O amarelo também é uma cor muito boa para você usar como base, principalmente para pele, mas para qualquer outra coisa, ok? Para ambiente, pelos e etc. Então tudo que você for desenhar, você vai começar usando o amarelo, vai fazer o desenho todo amarelo e depois você vai adicionando o vermelho, né, seria o magenta, e o azul. A próxima cor que a gente vai falar é o azul. Então bora lá. Azul. A primeira característica que vamos falar sobre ele é que ele é uma cor fria. Por isso, a gente usa ele para fazer sombra. A gente também vai usar ele para fazer a base pro preto. Então, se você for desenhar um personagem que tem a roupa preta, por exemplo, o Batman, toda vez que você for desenhar o Batman, antes de pintar a parte mais escura de preto, você vai pintar de azul. Você vai fazer todo o uniforme do Batman azul, depois você vai vir com preto por cima. A base do preto é o azul. Quando a gente fala de desenho colorido, principalmente quando a gente fala de realismo, tá? A gente sempre usa mais de uma camada de lápis de cor. Aquele estojinho bonito com 700 lápis de cor, você tem que usar mais de um lápis para fazer o desenho, tá? Usar mais de uma camada de cor. Próxima cor. O magenta, que aqui eu usei o lápis vermelho, mas na verdade é o magenta. Ele é uma cor que vai expressar calor. E ele vai trazer para o seu desenho saturação. Quando a gente fala de um dia frio, de um dia nublado, de um dia sem sol, de um dia cinza, de um dia sem cor, a gente está trabalhando com azul. Quando a gente fala de um dia quente, de um dia de praia, de um dia claro, de um dia que o céu tá azul, a gente está falando do magenta. Toda vez que a gente quiser que o desenho fique mais opaco, mais sem cor, né? Como se tivesse um dia, a gente tivesse num dia nublado. A gente vai trabalhar com azul. O magenta, diferente do amarelo e do azul, ele não faz base, mas ele faz textura. Toda a textura que você quiser fazer, você vai fazer com o magenta. Então, se eu vou fazer uma pele, eu vou fazer uma base amarela. Vou trabalhar com o magenta para fazer as texturas dessa pele. Depois eu volto com o amarelo para fazer uma integração, né? Eu faço outra camada de amarelo para integrar essa textura ao desenho. Depois que eu fizer essa integração, o desenho vai ficar amarelão de novo. A gente volta para o magenta para acobrear o desenho inteiro, porque depois a gente vai usar o azul para desacobrear e conseguir fazer os sombreamentos. Aí você pergunta, tá, mas a gente acobreou para desacobrear? Exato.
É um caminho que é um pouco contraditório, mas é bem necessário. Você precisa alcançar o tom alaranjado, só que a pele não é alaranjada, não é acobreada. Então você precisa do azul para conseguir chegar no tom. Se você for fazer um cabelo, você pode usar o magenta, a não ser que esse cabelo seja preto. Então, ó, vou botar aqui os passo a passo. Então, passo 1, base. Passo 2, textura. Passo 3, integração. Tá? É a hora que você vai unir a textura à base, tá? E você vai unir usando o amarelo de novo por cima do magenta, por cima da textura. E o passo 4, acobrear. Depois disso você vai ter o passo 5. O passo 5 já faz parte de outra etapa, você vai começar a usar o azul para desacobrear e fazer sombra. Então vamos lá, você quer fazer a pele, o que você faz? Base amarela, textura com o magenta, integração com o amarelo de novo. Depois você volta para o magenta para acobrear tudo. Depois vem a próxima etapa com o azul para você desacobrear e chegar no tom da pele, no tom correto, e sombrear com o azul. Segundo exemplo, vamos supor que você quer fazer um cabelo, o cabelo é preto. Qual é a base para o preto? Azul. Então aqui, ao invés de usar o amarelo, você vai usar o azul. Segundo passo, textura. Quem que vai texturizar? O amarelo? Óbvio que não, magenta. Então por cima do azul, você vai vir com magenta e fazer uma textura. Depois você volta com o azul e faz uma integração. Porém, como o cabelo é preto, você não precisa acobrear. E o quinto passo, a gente troca azul por preto e vai finalizar com o preto mesmo, ok? Essas são coisas que você precisa saber para misturar as cores. Quais são os efeitos que essa cor que você quer aplicar no desenho vai causar? Então você precisa entender que o efeito da cor azul é causar a sensação de frio, o amarelo ele vai causar essa sensação de luminosidade, de clareza, e o magenta vai causar essa sensação de calor e saturação. E aí a gente começa a falar mesmo da beleza, das cores que vão surgir das misturas dessas cores. Em uma das aulas anteriores eu mencionei que eu gosto de usar o lápis de cor azul claro para fazer os meus desenhos e depois eu uso o escuro. Simplesmente porque a mistura do azul escuro com o amarelo eu não acho tão bonita quanto a cor que surge do azul claro com amarelo. Esse verde ele é muito bonito e esse aqui é muito fechado. E eu gosto de causar um efeito que particularmente eu chamo de aurora boreal, que é você representar alguns reflexos de luz na pele, no olhar. Isso dá um toque de elegância muito bonito no desenho. Eu vou deixar passando na tela alguns exemplos de desenhos que eu já fiz e que eu usei esse efeito. As cores vão se misturando e causando reflexos na superfície. Às vezes você está desenhando uma flor e aí a luz da lua se mistura com a luz do céu, que se mistura com o vermelho da rosa e termina causando um filetinho bem clarinho de rosa, e ao longo dessa linha rosa vai surgindo um rosa mais intenso que vai passando por um roxo, e quando você percebe tem um reflexo verde surgindo numa rosa vermelha. Eu chamo esse efeito de aurora boreal, porque ele é bem colorido, bem elegante e muito bonito. E é isso, galera. Criar o seu jeito de brincar com as cores é muito importante para você criar uma identidade visual. E você termina dando uma elegância, às vezes muito sutil, mas que fica muito bonito e faz uma diferença muito grande. Muito legal você brincar com essa ideia de desse lado eu vou trabalhar com uma luz mais quente, desse outro lado eu vou trabalhar com uma luz mais fria. Quando você faz desenhos apenas com 3 lápis de cor, é que esse efeito aurora boreal ele surge naturalmente. É claro que você pode dar uma acentuada, você pode dar uma brincada, mas ele surge de maneira muito natural. E por isso, a grande maioria dos desenhos que eu faço é usando apenas 3 lápis de cor, porque o efeito que surge das misturas dessas cores realmente é muito bonito. E o que eu estou ensinando para vocês aqui não é para qualquer um não, porque pelo menos eu
Não conheço outro desenhista que seja louco de trabalhar desse jeito. Enfim, galera, a aula de hoje serviu para duas coisas. Primeiro, mostrar para vocês as funções das cores dentro de um desenho. O que ela vai causar se ela chegar no desenho. Porque às vezes você vai ficar, eu não sei se eu uso um amarelo, eu não sei se eu uso um vermelho, eu não sei se eu uso um azul. A aula de hoje serviu para explicar isso. Quando você vai usar cada cor. E a aula de hoje também serviu para mostrar para vocês que vocês podem abusar à vontade e soltar a criatividade de vocês, mesmo que vocês não tenham 700 lápis no estúdio. Valeu, galera, eu vou ficando por aqui. Beijão. Tchau, tchau.